Que o amor de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita alegria e também com muita responsabilidade que nós vamos fazer uma trajetória agora sobre um aspecto importante da fé cristã na nossa vida. E vou fazer uma pergunta que acredito que aparentemente seja muito fácil a sua resposta. A pergunta é a seguinte: existe pecado que Deus não perdoe? A resposta, meus irmãos e minhas irmãs, parece óbvia, parece clara. Ora, se Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai, se Ele é amor, se Ele é misericórdia, se Ele é perdão, se Ele é perfeito, se Ele é a perfeição das perfeições, e se Ele é a própria perfeição, é claro, é lógico e muito lógico que a resposta seria não. Todos os pecados serão perdoados. Mas esta resposta, ela precisa de um caminho do nosso relacionamento com Deus para que nós tenhamos a segurança de responder a esta pergunta que é muito importante para nós. Por que ela é importante? Porque nós somos pecadores. Nós somos desobedientes. E Deus, com o seu plano de salvação, nos oferece a salvação, nos oferece o perdão dos nossos pecados, e nós precisamos do perdão de Deus da nossa vida, nós precisamos da limpeza na nossa vida dos nossos pecados, para que nós tenhamos a salvação e possamos usufruir e viver uma vida eternamente. Então, por isso que esta pergunta ela é de suma importância na nossa vida. Para respondê-la, é necessário que nós resgatemos a nossa história com Deus e possamos ouvir do próprio Deus vivo, que é Jesus, que nos responderá à luz da sua própria palavra. Então comecemos pela a nossa relação original com Deus. Diz o livro de Gênesis, em seu primeiro capítulo, o primeiro livro da Sagrada Escritura, que nós somos criação de Deus. Deus nos criou. E nos criou de uma forma privilegiada. Em relação a toda a sua criação, Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Conforme diz o capítulo 1, versículo 27 do livro de Gênesis. Então Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Então nós somos a imagem de Deus. Nós somos a projeção de Deus. E somos semelhantes a Ele. Aquilo que é semelhante não é igual. Mas nós trazemos na nossa criação, na nossa substância, na nossa natureza,
e na nossa essência algumas características que são do próprio Deus. Por isso, nós somos semelhantes a Ele. E nós poderíamos nos deter, neste momento, em duas características que Deus nos dotou na sua criação. Deus nos deu a inteligência e a vontade. A inteligência e a vontade nos habilita para que nós possamos ter a consciência da nossa própria vida e possamos exercitar diante desta consciência, exercitar a nossa vontade, tomar as nossas decisões. Com a inteligência e a vontade, nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um tema tão importante na nossa vida que muitos dos estudiosos da palavra de Deus se dedicaram de uma forma especial. Nós poderíamos, em vídeos outros, falar, por exemplo, do livre-arbítrio segundo o entendimento de Santo Tomás de Aquino, por exemplo, no século XIII. Santo Tomás, ele escreveu muito e detidamente sobre o livre-arbítrio. Santo Agostinho, no século IV e no princípio do século V, também muito se dedicou ao estudo, ao conhecimento, à importância do livre-arbítrio na nossa vida de cristão. E tantos outros homens da fé que se dedicaram a compreender o alcance do livre-arbítrio, que foi uma atribuição que Deus nos deu. Então, nós, com esta semelhança de Deus e com a atribuição de Deus para nós, da consciência e da vontade, nós temos o livre-arbítrio. Ou seja, nós, como pessoas, nós escolhemos o nosso próprio caminho. Nós podemos escolher a porta estreita. Nós podemos enfileirar-nos para a porta estreita, como também, diversamente, poderemos entrar na fila e nos encaminharmos para a porta larga, já que para o caminho da eternidade existem duas portas: a porta estreita, a porta mais difícil, e a porta larga, que é a porta da facilidade, a porta da liberalidade. Meus irmãos e minhas irmãs, isso nos leva, no nosso relacionamento com Deus, a nós termos o poder de escolha. Deus nos deu a possibilidade de nós o conhecermos, de nós conhecermos o seu plano em relação a nós. Nos deu todas as possibilidades de sabermos que Ele é misericordioso, que Ele é bom, que Ele é amor, que Ele é perfeito. Tudo que nós falamos de Deus, que Ele é perfeição das perfeições, que Ele é a própria perfeição, que Ele é o Criador de tudo, Ele nos deu como atributo a possibilidade de conhecer Ele através da sua própria revelação, da sua própria palavra e do próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, que é revelador. Ele nos deu a possibilidade de que Ele é um só Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Ele nos deu a possibilidade de nós escolhermos
entre a opção da fidelidade absoluta a Ele e a opção do pecado. E o próprio livro de Gênesis narra que nós, no início da nossa história, nós pecamos. Nós desobedecemos ao seu programa, ao seu projeto na nossa vida, mas Ele não desistiu de nós. Ele deseja, Ele quer, e isto está revelado para nós claramente, que Ele quer que nós façamos parte do seu reino. Ele preparou moradas para nós. Ele se apresenta para nós não só como um Criador, porque na sua própria revelação Ele nos considera como filhos. O nosso Deus Pai nos considera como filhos, co-herdeiros do Deus Filho. Ele nos considera membros do seu próprio corpo, nós somos membros do corpo de Cristo. Tudo isto revelado na sua palavra. Ele, pelo mistério da Eucaristia, ele diz neste mistério: eu estou naquele que come a minha carne e bebe meu sangue, eu estou nele e ele está em mim. É uma relação tão profunda, tão perfeita e às vezes ininteligível, porque é um mistério. Muitas vezes nós não alcançamos esta compreensão, mas Ele quer estar conosco e quer que a gente esteja nele, porque Ele quer uma relação íntima conosco. Então, por tudo isso, Deus nos quer bem. Nos doou tudo. Basta dizer que o nosso Deus Pai doou o seu próprio Filho, a vida do seu próprio Filho, a sua carne, o seu sangue, a sua alma, a sua divindade para a nossa salvação. Então parece que cada vez que a gente aprofunda nesta história do nosso relacionamento com Deus, que a resposta é muito fácil. Ao perguntarmos, existe pecado que Deus não perdoe? Parece-me que a resposta é clara. Se o nosso relacionamento é esse, se Deus nos privilegiou no seu processo de criação, se Ele nos ama, é claro que não existe pecado que Ele não perdoe. E isto é verdade. Isto é verdade. Na medida em que esta pergunta seja respondida por nós mesmos. Nós é que temos a responsabilidade de responder esta pergunta. Meu irmão e minha irmã, existe pecado que Deus não perdoe? A resposta está conosco. Deus já se colocou à disposição de perdoar todos os nossos pecados. A resposta está conosco. Existe pecado que Deus não perdoe? A resposta está comigo, a resposta está contigo, minha irmã, a resposta está contigo, minha irmã. É necessário que nós tenhamos, pelo nosso livre-arbítrio, a disposição, a responsabilidade de responder esta pergunta. E esta pergunta, ela começa a ser respondida, depende de nós. Deus, para ele já respondeu: eu perdoarei todos os pecados do mundo.
Jesus Cristo, quando veio ao mundo, no seu grande processo de salvação, na execução do seu projeto de salvação, há uma passagem, capítulo 1, versículo 36, que João Batista, aquele último profeta, ainda vinculado ao Antigo Testamento, que veio para concluir o Antigo Testamento, sendo aquele que preparou os caminhos para a vinda de Jesus Cristo, Salvador. Em um dia, ele vendo Jesus passar, ele estava com seus discípulos e disse: eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus, qual é a função, qual é a incumbência do Cordeiro de Deus? É de tirar o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E para responder esta pergunta, que foi feita, e a responsabilidade é nossa, nós vamos agora iniciar esta pergunta à luz da própria palavra de Deus. Vamos começar pelo Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 10. O Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte: quem falar contra o Filho do Homem alcançará perdão. Eu posso falar contra o Filho do Homem e obter o perdão? Sim, diz a palavra. Mas não haverá perdão para aquele que blasfemar contra o Espírito Santo. Vou repetir, começando a responder a pergunta. Na segunda parte do versículo 10 do capítulo 12 do Evangelho de Lucas diz: mas não haverá perdão para aquele que blasfemar contra o Espírito Santo. Então isto é o que está escrito no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus, no capítulo 12, dos versículos 22 a 32, o evangelista Mateus, o apóstolo Mateus, ao escrever, inspirado pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, escreveu uma circunstância na qual se revela o que é blasfêmia ao Espírito Santo de Deus. Então vamos aqui. Capítulo 12 do Evangelho de Mateus, versículos de 22 a 32. Foi-lhe apresentado um possesso que era cego e mudo. Foi apresentado uma pessoa possessa de espírito que era cega e muda. E ele, Jesus, a curou, de modo que o mudo passou a falar e a enxergar. Então aqui está o milagre de Jesus. Jesus, um dos milagres de Jesus. Jesus viu um cego e mudo com um espírito mau. E Jesus o curou
ele voltou a falar e voltou a enxergar. Todo o povo ficou espantado com aquilo e dizia: porventura, não será este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, disseram. Os fariseus, ouvindo isto, disseram: ele não expulsa os demônios, senão pelo poder de Belzebu, o chefe deles. Então os fariseus diziam: ele expulsa os demônios, ele faz milagres ao expulsar demônios, porque ele faz pelo poder de Belzebu, que é o chefe dos demônios. É o diabo maior, é o chefe dos diabos, o Belzebu. Jesus percebeu quais eram os seus pensamentos e lhes disse: todo reino dividido em partidos que lutam uns contra os outros cairá em ruína, e toda cidade ou família dividida em grupos não poderá se manter. Ora, se Satanás expulsa Satanás, o seu reino está dividido. Como então poderá se manter? Se Satanás briga contra Satanás, como é que este reino se sustentará? E se expulsa os demônios pelo poder de Belzebu, pelo poder de quem vossos filhos expulsam? Porque há muitos, Jesus deu o poder para expulsar demônios para os seus próprios discípulos. Por isso, eles é que serão vossos juízes. Mas se expulso os demônios pela virtude do Espírito de Deus, é porque o reino de Deus já veio até vós. Então aqui, Jesus, tudo isto é resposta de Jesus. Ou como pode entrar alguém na casa de um homem forte e lhe roubar os bens, se não o tiver amarrado antes? Só assim poderá roubar a sua casa. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo espalha. Por isso eu vos digo: todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Ou seja, repetindo o que disse o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 12, versículo 10. Mateus no capítulo 12, aqui no versículo 32, também confirma o que foi dito lá no que disse Lucas, dizendo o seguinte: por isso eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoadas aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se acaso alguém disser uma palavra contra o Filho do Homem, isto lhe será perdoado, como disse também o Evangelho de Lucas. Mas, se a disser contra o Espírito Santo, isto não lhe será perdoado, nem neste mundo e nem no mundo vindouro, nem na eternidade. Quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado nem neste mundo, nem no mundo, no outro mundo, na eternidade, lá na outra vida. O Evangelho de Marcos, também em seu capítulo 3,
versículos de 22 a 30, confirma tudo o que foi dito nos evangelhos de Lucas e de Mateus. Diz aqui o evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 22 a 30. Também os mestres da lei, que tinham descido de Jerusalém, afirmavam: ele está possesso de Beelzebu. Ou seja, eles diziam que Jesus estava possesso do chefe dos demônios. E pelo chefe dos demônios, que ele, Jesus, expulsa os demônios. Então Jesus os chamou para perto de si e lhes falou em parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino está dividido em si, não poderá deste modo. Se uma casa está dividida em si mesma, não poderá ficar de pé. Do mesmo modo, se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não poderá também continuar firme, e o seu reino chegou ao fim. Mas ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo. Só então poderá saquear a sua casa. Eu vos declaro esta verdade: tudo será perdoado aos homens, os pecados e as blasfêmias, seja quais forem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. Será réu de um pecado eterno. Ou seja, vou repetir. Eu vos declaro esta verdade, diz Jesus: tudo será perdoado aos homens, os pecados e as blasfêmias, seja qual forem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. Será réu de um pecado eterno. Isto porque eles diziam: ele está possesso de um espírito impuro. Ele está possesso de um espírito impuro. Feitas estas considerações, nós poderemos nos perguntar: diz a palavra que eles podem blasfemar contra Jesus. Esses pecados lhes serão perdoados. Mas se blasfemar contra o Espírito Santo, este pecado não será perdoado. E os evangelhos descreveram tanto o de Mateus quanto o de Marcos. Jesus disse isso num contexto. Ele expulsou demônios. Os demônios que estavam em uma pessoa cega e muda. E como o povo ficou espantado, escandalizado, o povo diz: este homem expulsa os demônios. Quem estava mudo começou a falar, quem estava cego começou a enxergar, e ficaram admirados, escandalizados com Jesus. E os fariseus, que eram inimigos de Jesus, que não aceitavam Jesus como Senhor e Salvador, não aceitavam Jesus como Messias, com um discurso falso, dizia: ele está fazendo isso, diziam os fariseus para o povo, ele está fazendo isso porque ele faz com o poder de Beelzebu. Beelzebu está nele. É com o poder de Beelzebu que ele
expulsa os demônios. E Jesus se defendeu como? Se eu tenho o poder de Beelzebu, se Beelzebu está comigo, eu vou, não é, expulsar os adeptos de Beelzebu, os maus espíritos que são de Beelzebu. Então um reino contra si, dividido, ele não se sustenta. Mas mesmo assim, os fariseus e tantos outros que acreditaram nos fariseus diziam: realmente é verdade o que os fariseus dizem. E quem acreditar que Jesus exerce o seu poder de milagre com o poder de Beelzebu, está negando que Deus é o Messias, que Deus tem um poder próprio, que Deus é o bem, que Deus é o amor, que Deus é o perdoador, que Deus é aquele que nos criou, é aquele que nos cumulou de bênçãos e graças, é aquele que preparou as moradas para nós. Segundo a palavra de Deus, esses não terão os seus pecados perdoados, porque eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Agora, nós precisamos compreender o significado dessa blasfêmia, porque Jesus diz isso no momento em que ele expulsa demônios. E ali ficou patente: quem acredita nos fariseus, quem acredita no poder dos demônios e não acredita no poder de Deus, quem está ao lado dos demônios e não está ao lado de Deus e não reconhece Jesus como Messias, é aí que está caracterizada a desobediência e o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Mas nós poderíamos aqui, para melhor entendimento, o que caracterizaria a blasfêmia ao Espírito Santo? Primeiro, o desespero da salvação. Às vezes nós pecamos, às vezes nossa consciência nos acusa de que nós desobedecemos a Deus e a gente reconhece que pecou e a gente se desespera e diz: eu não tenho direito à salvação. Eu sei que Deus não me perdoará. Então, negar a misericórdia de Deus é um passo firme para que eu blasfeme contra o Espírito Santo. E aqui eu quero me deter neste ponto. O desespero da salvação. Por exemplo, eu cometo um pecado. Imaginemos que eu cometa um pecado mortal. Eu mate um semelhante meu. Que Deus nos livre, meus irmãos e minhas irmãs, de nós chegarmos a esse ponto de matar, né, um semelhante nosso, um irmão nosso. Eu matei. E após matar, eu disse: meu Deus, eu pequei, eu não deveria ter feito isto. Né? Eu fico com aquele remorso no coração e eu diga: eu sei que Deus não me perdoará. Eu sei que esse pecado foi tão grave que Ele não me perdoará. Aí eu, por exemplo, pego uma arma e me suicido. Aí eu blasfemei contra o Espírito Santo. Primeiro, porque eu não acreditei no perdão de Deus. E por não acreditar no perdão de Deus,
definitivamente eu rompi com Deus, porque eu saí deste mundo, eu exterminei minha própria vida, eu destruí aquilo que de mais é importante que Deus nos deu, que é a vida. Então, o desespero da salvação, nós poderíamos colocar como exemplo disso. Não é demais nós colocarmos como exemplo o exemplo de Judas. Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Depois que tudo foi consumado, ele se arrepende, ou melhor, ele sai daquela sua consciência, o acusa de tal modo que ele é acumulado de remorso e ele tira a própria vida. Ou seja, ele se consumiu na sua própria descrença. Ele negou a existência de Deus. Porque se ele se arrepende e se ele acreditasse na misericórdia de Deus, ele seria perdoado. O exemplo contrário foi de Pedro. Pedro negou a Jesus. Mas diz a palavra de Deus que Pedro chorou amargamente e acreditou na misericórdia de Deus. E Deus, para testemunhar o seu perdão, Deus o unge como aquele que inicia a sua própria igreja, a igreja de Jesus. A igreja é fundada por Pedro. Quando Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, sobre a pedra angular que os pedreiros rejeitaram e que é o próprio Jesus, foi fundada a igreja de Cristo Jesus, dita pelos próprios evangelhos. Nós, inclusive, já tratamos sobre isso num dos nossos vídeos. Pedro, o que tu ligares na terra será ligado no céu. O que tu desligares na terra será desligado no céu. O símbolo da chave, aí está o fundamento, a fundação da igreja de Cristo. Pedro o negou. Mas Pedro se arrependeu, Pedro restaurou o seu relacionamento com Deus e acreditou na misericórdia de Deus. Um outro ponto que também nos leva a pecar, a blasfemar contra o Espírito Santo, é aquele que acha que já está salvo. Ah, eu estou salvo. Jesus não me deixará. E negligencia no seu dever, no seu relacionamento com Deus. As coisas de Deus, o relacionamento com Deus é sério. Nós vamos ser salvos se nós acreditarmos que Deus é o nosso Salvador. E se nós tivermos uma boa relação com Ele, se nós formos obedientes a Ele, tudo isso que nós fizermos, Ele nos chama de servos inúteis, mas nós temos que fazer a nossa parte, mas a sua misericórdia nos alcançará e nós seremos salvos. Se nós acreditarmos na misericórdia de Deus e se nós nos esforçarmos para cumprir, para fazer a vontade de Deus que está expressa
na sua própria palavra. Um outro ponto interessante: tudo que é de Deus, nós devemos louvar e aplaudir. Há pessoas que são contra as coisas de Deus. Às vezes nós invejamos na nossa igreja uma pessoa que Deus ungiu, por exemplo, para a cura, ungiu para a pregação, ungiu para fazer profecias. Às vezes a gente inveja, a gente não quer. Se a gente não apoia as coisas de Deus, nós blasfemamos também contra o Espírito Santo. Isso é um recado para nós. Isso acontece muito dentro, às vezes, da nossa igreja. Quantos irmãos nossos não são ungidos, não têm a luz, são verdadeira luz do mundo, sal da terra, e nós fazemos tudo para desqualificar o nosso irmão, para não querer que ele avance na propagação, na construção do reino de Deus. Isso também é blasfemar contra o Espírito Santo. Perseverar no pecado. Eu vou continuar pecando? É bom fazer isso? É bom no pecado e eu sei que eu vou ser salvo, porque a misericórdia de Deus vai me alcançar. Quem persevera no pecado, quem é quanto mais no pecado que cometeu, este está blasfemando contra o Espírito Santo. Para corrigir isso, tem que se arrepender e parar de cometer o pecado constantemente. Vamos só lembrar aqui uma passagem muito conhecida no Evangelho de Jesus, quando Maria Madalena estava para ser apedrejada porque havia praticado adultério contra o Evangelho. Jesus disse: atire a primeira pedra. Quem não peca, quem não pecou, atire a primeira pedra. E eles então recuaram diante do argumento de autoridade de Jesus. E o que Jesus diz para ela? Vá e não peques mais. Porque se nós formos contumazes no pecado, se nós praticarmos o pecado, a perversidade, se nós renunciarmos o amor de Deus na nossa vida, também nós blasfemamos contra o Espírito Santo de Deus. E um outro ponto: no final da vida, já passou tudo, nós aprontamos todas. E aqui eu me lembro daquele que estava crucificado ao lado de Jesus, quando disse: Senhor, quando tiveres no teu reino, lembra-te de mim. Ou seja, no último momento, ele recolhe todo o seu mal e ele reconhece Jesus como Salvador, ele se redime, ele pede para Jesus com um coração contrito: Senhor, não te esqueces de mim quando tiveres no meu reino. E a misericórdia de Deus, de Jesus Cristo Salvador, o alcança. Ainda hoje estarás comigo no reino do Pai, no reino de Deus. Então, essencialmente, meus irmãos e minhas irmãs, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É negar a divindade de Deus. É negar que Deus é o nosso Criador. É negar que Deus é o nosso Salvador. É não reconhecer a bondade de Deus na nossa vida e escolhermos o demônio como nosso Deus, praticando o mal,
sendo contra as coisas de Deus. Esta é essencialmente que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E muitos perguntam, por que se blasfemar contra Jesus pode ser perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoado, porque o Espírito Santo é o nosso santificador. O Espírito Santo é nosso revelador. O Espírito Santo é nosso defensor, é nosso advogado, é nosso paráclito. Como o próprio Jesus, antes de ascender aos céus, disse, eu vou, mas deixo convosco o Espírito Santo, para que vós não ficais órfãos. Então o Espírito Santo é aquele que é encarregado da nossa santificação. É aquele que é encarregado de nos limparmos para que nós cheguemos ao reino de Deus, habilitado para experimentar, para vivenciar a salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, a Igreja de Deus, através da encíclica Dominum et Vivificatem, ou seja, o Senhor e doador da vida, que foi uma encíclica de João Paulo II, São João Paulo II. Ela reafirma o que disse a palavra de Deus. O pecado contra o Espírito Santo não será perdoado, porque você nega a igreja, você nega Jesus, você nega todo o reino de Deus, a obra de Deus. Você escolheu com o seu livre-arbítrio, quem assim faz, escolhe o caminho da porta larga, o caminho do inferno, o local onde haverá choro e ranger de dentes. Só quem vai para o inferno é quem quer ir. Deus nos deu a inteligência e a vontade para que nós pudéssemos nos conduzir nesta vida. Se nós nos conduzirmos em desacordo, em confronto, em desobediência com Deus, o nosso caminho é o inferno. E eu agora quero ler, e é muito importante essa leitura está nessa encíclica Dominum et Vivificatem, que é o Senhor e doador da vida de João Paulo II, de 1986. Essa encíclica tem 3 partes. Essa encíclica tem, dentre as partes dessa encíclica, na terceira parte, tem a parte que trata, no item 6, o pecado contra o Espírito Santo, e na sua linha 46, ou melhor, no seu parágrafo 46, ele trata com muito rigor, com muita coerência com a palavra de Deus, do pecado contra o Espírito Santo, e eu peço licença para fazer a leitura da encíclica Dominum et Vivificatem, no seu parágrafo 46, na sua segunda parte, que trata do pecado contra o Espírito. Tendo em conta tudo o que temos vindo a dizer até agora, tornam-se mais compreensíveis algumas palavras impressionantes e surpreendentes de Jesus. Poderemos designá-las como as palavras do não perdão. São-nos referidas pelos sinóticos a propósito de um pecado particular que é chamado blasfêmia contra o Espírito Santo. Elas foram expressas na tríplice redação dos evangelhos do seguinte modo: São Mateus, todo pecado e blasfêmias serão perdoados aos homens,
mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E a falar contra o Filho do Homem ser-lhe-á perdoado, mas a quem falar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem neste mundo e nem no futuro. São Marcos. Os filhos dos homens serão perdoados todos os pecados e todas as blasfêmias que proferirem. Todavia, quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será réu de pecado eterno. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, perdoar-se-á. Mas a quem tiver blasfemado contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. Em que sentido entender estas blasfêmias? Santo Tomás de Aquino responde que se trata de um pecado imperdoável por sua própria natureza, porque exclui aqueles elementos aos quais é concedida a remissão dos pecados. Segundo uma tal exegese, a blasfêmia não consiste propriamente em ofender o Espírito Santo com palavras. Consiste antes na recusa de aceitar a salvação que Deus oferece ao homem, mediante o mesmo Espírito Santo, agindo em virtude do sacrifício da cruz. Se o homem rejeita-o, deixar-se convencer quanto ao pecado, que provém do Espírito Santo e tem caráter salvífico, ele rejeita contemporaneamente a vinda do Consolador, aquela vinda que efetuou no mistério da Páscoa, em união com o poder redentor do sangue de Cristo, o sangue que purifica a consciência, sabemos que o fruto desta purificação é a remissão dos pecados. Por conseguinte, quem rejeita o Espírito e o sangue permanece nas obras mortas, no pecado. E a blasfêmia contra o Espírito Santo consiste exatamente na recusa radical de aceitar esta remissão, de que ele é o dispensador íntimo e que pressupõe a conversa, por ele operada na consciência. Se Jesus diz que o pecado contra o Espírito Santo não pode ser perdoado, nem nesta vida, nem na futura, é porque esta remissão está ligada, como a sua causa, à não penitência, isto é, à recusa radical a converter-se. Isto equivale a uma recusa radical de ir até às fontes da redenção. Estas, porém, permanecem sempre abertas na economia da salvação, no qual se realiza a missão do Espírito Santo. Este tem o poder infinito de aurir destas fontes. Receberá o que é meu, disse Jesus. Deste modo, ele completa nas almas humanas a obra da redenção, operada por Cristo, distribuindo os seus frutos. Ora, a blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado cometido pelo homem, que reivindica o seu pretenso direito de preservar no mal, em qualquer pecado, e recusa por isso mesmo a redenção. O homem fica fechado no pecado, tornando impossível da sua parte a própria conversão e também, consequentemente, a remissão dos pecados, que considera não essencial ou não importante para a sua vida. É uma situação de ruína espiritual, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não permite ao homem sair da prisão que ele próprio se fechou e abrir-se às fontes divinas da purificação das consciências e remissão dos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, que o nosso Deus Todo-Poderoso nos dê um coração capaz de nos humilhar a Ti, de reconhecer, Senhor, a Tua autoridade, de reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador, de reconhecer as Escrituras como reveladora dos caminhos que devemos percorrer
para te agradarmos e para alcançarmos o grande bem que tu nos destes. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, que tu abençoe, nos abençoe a todos, abençoe os nossos irmãos e as nossas irmãs e nos dê forças para que nós possamos nos livrar das blasfêmias contra o Espírito Santo. Que a salvação de Deus esteja comigo, esteja contigo, minha irmã, esteja contigo, meu irmão. Entre na nossa casa e permaneça para sempre. Amém.